Meus amigos, sejam todos bem-vindos à segunda parte da aula número 1 do eixo mental, em que nós estamos apresentando a questão da inteligência emocional. Então, dando continuidade, vamos agora revelar um pouco a respeito da inteligência emocional e seu viés psicológico/científico. Logo, emoção versus pensamento. Se anteriormente nós tivemos aí uma exposição maior voltada para a questão filosófica, nesse momento nós vamos também ter o mesmo objeto de estudo, que seriam as emoções, né? Relembrando, eu vou aqui só avançar um pouquinho nessa questão entre emoção e pensamento, em termos de definições, isso mediante um viés psicológico/científico, e comparar um pouco com o viés filosófico que nós falamos anteriormente, principalmente do epíteto. Então, em termos de definições clássicas, e aqui eu vou utilizar a visão cognitivista da psicologia, principalmente da TCC, né, ou terapia psicológica, alguns falam teoria psicológica cognitivo-comportamental, mas de maneira mais precisa seria terapia cognitivo-comportamental, ou em algumas outras pessoas também falam psicoterapia cognitivo-comportamental. Então, o cognitivismo, de uma maneira geral, junto com o comportamentalismo, do, advindo do behaviorismo, né, do Skinner, que é um viés da psicologia tradicional, cunhou algumas definições em relação à questão da emoção e do pensamento. No primeiro momento, nós vamos ter a emoção sendo definida por palavras básicas. Então, nós vamos ter a raiva, a alegria, a tristeza. Já o pensamento vai ser essa emoção posta em uma frase. Ou seja, eu posso simplesmente já ter uma definição nesse sentido do pensamento. Isso me deixou com raiva. Então, eu estou colocando, de certa forma, a emoção em uma frase. Se nós formos pegar e lembrar, na verdade, a questão filosófica, nós temos a frase do Epíteto, né? Quando ele fala em relação a aquilo que imobiliza as pessoas não são os acontecimentos em si, mas o que as pessoas pensam em relação a isso, né? Em relação aos acontecimentos propriamente ditos. Então, a psicoterapia cognitivo-comportamental ou terapia cognitivo-comportamental, ela tende a trabalhar justamente de uma forma mais básica esses dois pontos, né, no primeiro momento, junto com a questão cognitiva, que é a nossa apreensão do mundo, na apreensão acredito eu, que poderia ser melhor definido, desse organismo que somos nós, nossa personalidade, tudo aquilo que nos torna quem nós somos em relação ao ambiente. E ambiente pode ser tudo, né? Pode ser uma fala de uma pessoa, as pessoas, o meio em que vivemos, etc. Então, resumindo, para o cognitivismo e para a terapia cognitivo-comportamental, nós temos essas definições básicas, que seria a emoção, sendo aqui colocada em três formas básicas de compreensão, que é a raiva, a alegria e a tristeza, e o pensamento seria essas emoções postas em frase, ou seja, o que eu senti em relação àquele momento, né, que aconteceu comigo. A minha interação resultou nisso, em tal comportamento. E nós vamos ver isso mais à frente, de maneira mais específica. Nós temos aqui também definições relacionadas à perspectiva cognitivista, que vai falar, como eu falei para vocês, a percepção ambiental, ou seja, a questão como os nossos sentidos interagem com o meio, a percepção da emoção para facilitar o pensamento, ou seja, como nós conhecemos, e aí eu já passo para o próximo tópico, que seria conhecimento emocional, dessas emoções básicas que nos movem, né? Então, essa percepção e conhecimento, quando bem alinhados e gerenciados, tende a resultar numa forma de apreensão melhorada do ambiente. Então, você consegue, de certa maneira, se relacionar melhor com o seu ambiente. E, mais uma vez,
O ambiente é tudo aquilo que nos circunda, pois estamos, né, de certa forma, envolvidos por ele e nós o modificamos e ele também, de certa forma, nos modifica. E por fim, uma regulação dessas emoções, que seria o objetivo, né, desse planejamento que eu estou apresentando para vocês. Lembrando aqui só, como estamos falando de questões científicas e psicológicas, então é sempre bom colocar a fonte. E aí é o Bueno, né, que fala essa perspectiva em relação à emoção e pensamento. Além disso, nós temos essas outras visões mais, vamos dizer assim, mais históricas do pensamento cognitivista. Então, a gente temos aí uma perspectiva psicométrica, no primeiro momento, que capta o produto das habilidades relacionadas ao processamento da informação emocional. Então, essa perspectiva ela tende mais a fazer uma testagem ou uma avaliação psicológica que se utiliza da testagem para captar o produto dessas habilidades, né, aprendidas durante o tempo, né, de vida da pessoa. A perspectiva cognitiva seria esse processamento das informações emocionais, ou seja, a questão mesmo dos sentidos. E, obviamente, nós vamos trabalhar muito a apreensão cognitiva dessa realidade mediante uma formulação teórica que seria a teoria, né, da IG, né, da inteligência propriamente dita. Quando nós falamos de inteligência emocional, é muito mais um condicionamento de ferramentas para saber lidar, primeiramente consigo, com as suas emoções, né, saber, né, lidar com esses pensamentos que às vezes podem vir a ser negativos, ou seja, retira a possibilidade da pessoa fazer aquilo que ela objetiva realmente fazer. E por fim, também ajuda num melhor comportamento, ou seja, saber lidar com as situações mediante esse gerenciamento prévio que condiciona o indivíduo a, de certa forma, saber lidar com a interação, às vezes hostil, que o ambiente possa vir a dar. Então, nessa perspectiva cognitiva, nós temos aqui primeiramente o ambiente, o mundo, né, onde temos as informações, seguido do input, onde nós temos as cognições, as percepções emocionais. Além disso, nós temos o processing, né, o processamento dos conhecimentos especializados, e as tomadas de decisão, decision making, né, que levam à tomada, obviamente, de decisão, que resulta nessa definição do que seria essa interação / comportamento que nós temos, né, do nosso organismo com o meio. Lembrando que essa parte de informações nós aprendemos durante o decorrer da vida. Essa entrada de informações são, de certa forma, feitas mediante cognições, que são os nossos sentidos, mediante as percepções. E, além disso, né, nós temos a questão do processamento, que seriam esses conhecimentos especializados que são, de certa forma, o gerenciamento, né, dessas emoções, né, que são resultados também, de certa maneira, da nossa interação com o meio. A tomada de decisão, ela seria posta em dois momentos, né, que seria, como eu falei para vocês, muito baseado num eixo de luta ou fuga. No primeiro momento, ou seja, nós lutamos ou fugimos mediante determinado estímulo nocivo ou não. Então, quando nós não temos, né, de certa forma, uma cognição e um processamento emocional ou esse input, né, de maneira positiva, nós tendemos, de certa forma, a ter distorções cognitivas, porque nós não temos evidência se aquilo ali, sem uma avaliação positiva, provavelmente, de saber se aquilo é ou não, não é nocivo a palavra, eu sei que eu já utilizei essa palavra, mas assim, hostil, né? Às vezes uma pessoa fala alguma coisa e nós achamos que é uma hostilidade contra nós, quando na verdade não é, pode ser apenas uma brincadeira. Por isso que é interessante, a beleza, eu acho, da psicoterapia cognitivo-comportamental, do cognitivismo, da visão científica, não só também da filosófica, é nós sabermos ter um conhecimento prévio de quem nós somos em relação às nossas emoções. Isso vai ser bastante importante quando nós formos lidar com outras pessoas que pensam principalmente diferente de nós.
E um dos objetivos do curso plano é justamente ter esses planejamentos, essa caixa de ferramentas que nos ajuda a estudar, a ler, a escrever, a filtrar as informações, a trabalhar justamente com aquele esqueminha que eu fiz nas últimas aulas, né, de estudo, que é tese, antítese e síntese, né, e automatizar isso de uma maneira que facilite a nossa interação com o ambiente, né, sempre nos tirando, de certa forma, de algumas roubadas. Né, falar assim mais de maneira coloquial, porque a vida é assim, né? Então, esse seria o nosso eh, esqueminha de inteligência emocional que diz respeito a uma cognição mais o emocional, provavelmente dito, como eu já falei para vocês. Então, nós temos o cognitivo fazendo essa filtragem das nossas emoções que se relacionam e se transformam em pensamentos, que, como eu falei para vocês, são emoções colocadas em pensamentos como resultado dessa interação. Que, por sua vez, vai ter uma tomada de decisão, luta ou fuga. E como eu falei para vocês, eles podem ser positivo ou negativo. Positivo e negativo no sentido de acrescentar, né, ou retirar. Positivo no sentido de também ser algo que venha a, vamos dizer assim, a imobilizar, né? E negativo no sentido de mobilizar, ou seja, retirar algum empecilho para mobilizar a pessoa. Então, sempre tem assim, o positivo nem sempre quer dizer uma coisa boa e o negativo quer dizer uma coisa ruim, a priori. E aí, esse cognitivo mais emocional, ele é o processing, né? O processamento já automatizado em si. Quando nós pensamos nessa questão de certa maneira, fazer um processamento, na verdade, né, por meio de um gerenciamento, né, das emoções, nós caímos naquilo que eu chamo de talks code, ou seja, o código de fala, propriamente dito, para cada situação. Né? Então, nós temos aí o ambiente, que pode ser um gatilho, pode ter uma ameaça, ou pode ser um estímulo, como eu disse para vocês, positivo ou negativo. Nós temos a percepção cognitiva, né, que são os conhecimentos especializados adquiridos, ou seja, o processing, o reconhecimento prévio do estímulo. E junto dele também, da percepção cognitiva, nós temos a avaliação positiva das evidências, que seriam essas emoções, o humor e a personalidade. Como eu falei para vocês, cada pessoa vai ter uma forma de trabalhar, de se expressar propriamente dito essas emoções, seu humor, que vai constituir a sua personalidade. Além disso, nós temos a tomada de decisão. Ante um ambiente, né, gatilho, que tem uma ameaça ou estímulo, nós temos essa percepção cognitiva, que ela vai já estar moldada ou não para saber lidar com os ambientes hostis, né? Então, essa tomada de decisão, ela pode evocar uma resposta emocional? Isso é uma pergunta que você deve se fazer quando estiver analisando aquilo que vocês acharem ser mais preocupante, né, mais sensível, né? Por que eu falo isso e por que essa parte é tão importante? Porque às vezes que nós temos uma aquisição ampla de conteúdo, nós tendemos, de certa maneira, a achar que as outras pessoas estão erradas. Por isso que é tão importante utilizar a tese, antítese e síntese na leitura mesmo e no estudo e na escrita, porque você começa também a se colocar em xeque daquilo que você achava que era certo. Da mesma maneira é o mundo. Muitas pessoas têm opiniões opostas e você deve saber lidar, principalmente quando você não concorda. E muito do que nós estudaremos na parte de oratória vai trabalhar um pouco com isso, com saber também ler ambientes. Primeiro de tudo, você precisa saber se ler, né? Saber como você se comporta, como reage em relação a determinado estilo do ambiente. Então, é uma pergunta que você deve fazer para você, né? Deve ser feita a você. Evoca a resposta emocional, né? Determinado ambiente, determinada palavra, e isso já é um exercício para você, de certa maneira, moldar a sua cognição. Ou então, não evoca a resposta emocional, né? São duas perguntas que você se faz. E aí, como eu falei anteriormente, isso em termos de comportamentos, e vamos pensar em comportamento enquanto ação. Luta ou fuga?
né? Então, você pode pegar esse esquema, que é muito próximo daquele que eu apresentei na parte de estudo, leitura e escrita, da tese, antítese e síntese, e buscar uma situação que seja um incômodo para vocês, né? Que vocês possam, de certa maneira, se observar. Quais as emoções que eu tive? O que aquilo, de certa maneira, evocou emocionalmente em mim? Né? Não evocou? Qual foi a ação que eu tive? Eu lutei ou fugi? E daí vocês chegaram a uma conclusão. Vocês notam que é muito parecido com aquela tese, antítese e síntese, só que é num contexto mais científico barra psicológico, no sentido de que vocês vão utilizar esse esquema para, de certa forma, ajudar a melhorar o gerenciamento emocional, né? Que vai resultar numa melhora da inteligência emocional de vocês. Então, meus amigos, finalizando essa primeira aula, que foi bastante longa, né, dividida em duas partes, esses são os contatos, para caso vocês tenham alguma dúvida. Tá aí como estudar, mas a inteligência emocional, a gente pode pensar como uma forma de estudo da inteligência emocional no primeiro momento. E sempre utilizem, se possível, os esquemas que aqui eu apresento diário, seja digital, utilizando as ferramentas digitais que eu apresentei anteriormente, aqui for um bloco de notas, o que for mais interessante para vocês. E sempre observando esse polimento que nós devemos ter, de certa forma, de como nós nos portamos no dia a dia, principalmente na questão do gerenciamento emocional, no sentido de que nós precisamos melhorar a nossa forma de aprender o mundo, assim como nos comportar em relação a ele. Ok? Então, eu fico por aqui. Essas são as redes, não necessariamente as redes, só tem uma, que é israel.campos do Instagram, e o e-mail. Qualquer dúvida, estou à disposição. Obrigado.